Só para colocar uma coisa. Tudo bem, está certo o presidente da Câmara quando diz que ele vai continuar preso. Isso não muda. Mas a decisão da Câmara só será tomada com esses 72 horas, na verdade, essas duas sessões, só será tomada lá pelo dia 10. Lá pelo dia 10. Ou seja, essa decisãozinha ali da CCJ atrasou para burro a decisão do plenário. O que isso significa? Que a Câmara, quer dizer, a imagem do parlamento, dos políticos, sai muito ferida disso, porque eles não tomam uma decisão. É isso que está ocorrendo. E a verdade verdadeira dessa história toda é o seguinte: a Câmara vai acabar permitindo a prisão, sim, mas não está nem um pouco confortável, né? Não estão gostando. O Arthur Lira está sendo muito pressionado pelo, pelo principal mentor dele. O Arthur Lira cria de um sujeito chamado Eduardo Cunha, que foi o presidente da Câmara, de triste memória, e que é pai de uma deputada que está na ativa, que se chama Dani Cunha. Essa deputada já se pronunciou contra essa prisão do Chiquinho Brasão, que é aliado dela, aliado do Eduardo Cunha, aliado dessa gente toda, contra, e até com um argumento muito curioso. Ela tem certa razão. Ela, na reunião do União Brasil, disse o seguinte: como é que a gente vai fazer isso, sendo o União o partido com a administração que tem? Ou seja, está citando a briga interna do União Brasil, que teve até casas incendiadas, ameaças de morte, etc. Então é isso. O parlamento está tendo que manter a prisão do Chiquinho Brasão, mas está extremamente desconfortável. E esse desconforto se traduz na decisão de não decidir, de não votar. É isso que ocorreu agora na CCJ, e é isso que o Arthur Lira, desse jeito aí, que é uma inovação na política brasileira, são essas entrevistas que não são entrevistas, são pronunciamentos. O sujeito diz assim: não vai haver perguntas para a narrativa não ficar confusa. Quer dizer, as perguntas da imprensa, que são as perguntas da sociedade, confundem a narrativa deles. É verdade, ele está certo. Confunde, porque é uma narrativa inexplicável e que perguntas só vão atrapalhar. É isso que eu queria dizer. Disse muito bem, Thales. O Felipe está conosco ainda. E aí, Felipe, a decisão saiu, o rito vai ser normal, temos feriado essa semana, 2 sessões, conta a partir de amanhã. Vai demorar um pouco para sair essa definição no plenário, né? É isso que o Thales falou. A previsão aqui na Câmara é, em caso mantendo-se o rito do regimental, 10 de abril. É o que se espera, é o que já quando pediram vista já se sabia disso. Não é, ninguém fez alguma coisa que não sabia qual era a consequência. Quando se pediu vista, sabia que ia ficar para o dia 10 de abril, e agora esperar. Vai ter o feriado de Páscoa no meio, e jogou-se para frente. Para frente, Couto. E essa estratégia de não permitir perguntas, né? Foi assim no pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro Lewandowski, foi assim, tem sido assim nos últimos pronunciamentos que a gente acompanhou também de autoridades, né? Agora o Arthur Lira também chegou lá, fez o pronunciamento, dúvidas ficaram e não foram respondidas. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Felipe, Thales. Diego, a pergunta que eu gostaria de ter feito e que ninguém pôde fazer é por que o Lira, que nas últimas 2 vezes em que tinha deputado preso e a Câmara tinha que decidir se continuava preso ou não, ele mandou direto para o plenário. É verdade que o primeiro caso ainda foi na época da pandemia, mas ele tem esse poder, como o Felipe já explicou. O que levou o Lira, Felipe, a tomar essa decisão estapafúrdia de esperar até o dia 10 de abril para decidir esse caso, que tinha que ser decidido ontem, sabe? Como é que você explica essa atitude do Lira? Dizer que eu posso explicar, eu não sei, porque eu não estou na cabeça dele, mas o que se fala aqui, Couto, é que, inclusive, a expectativa era que o Gilson Marques não pedisse vista aqui, ele deixasse o plenário e fizesse uma questão de ordem
cobrando o presidente Lira por aquilo que os deputados da oposição chamam de respeito às prerrogativas parlamentares, que é eles reclamam que o STF invade o espaço do Congresso. Então, eu não posso dizer qual que é o motivo, mas existe esse pano de fundo. Inclusive, no final de semana, no domingo, tinha parlamentar do PL, partido do presidente Bolsonaro, que conta com quase 100 deputados, que é o partido de oposição mais forte, que está aí mais enrolado tem deputados mais enrolados com investigações do STF, que estava dizendo, não, calma aí, vamos tratar com calma e parcimônia esse caso do Chiquinho Brazão. Então, o pano de fundo que tem é esse, uma pressão para que a Câmara dê que eles chamam aqui de freio de arrumação, ou que a Câmara confronte as decisões do STF. Até mais que não foi um sorteio, mas o relator desse caso no STF é o Alexandre de Moraes. É preciso dizer, Couto, que essas pressões para dar um freio de arrumação são as pressões dos aliados do Arthur Lira, do Centrão. Portanto, especialmente desse grupo mais próximo dele, a quem ele deve, inclusive, o mandato dele, como o Eduardo Cunha, como a filha do Eduardo Cunha, que são todos aliados da família Brazão, lá no Rio de Janeiro. Então, tem uma pressão aí muito próxima do Arthur Lira. E ele, claro, ele quer sair com uma imagem mais ou menos limpa. Por isso ele diz, não, isso aí não vai atrasar em nada, eu não estou fazendo nada demais, estou só deixando. Mas a verdade é isso, ele podia ter chamado para decidir, podia ter fechado hoje a decisão e não fechou, não decidindo hoje, a imagem do Congresso fica comprometida. A imagem do Congresso e do presidente da Câmara, né? Ele era o principal interessado, por isso que eu achava que ia decidir hoje, que ele era o principal interessado, e ele manda no Centrão, né? Sabe, ele vai ficar com a pecha de ter sido o presidente da Câmara que protegeu um mandante de um assassinato brutal, e nós vamos ficar falando disso nos próximos 10, 12 dias. Pois é. Ô Thales, qual que é a diferença desse caso para o caso da Flor de Lis? É o poder de influência mesmo que o Chiquinho Brazão tem ainda em Brasília? Exato. A família Brazão é muito mais forte do que a Flor de Lis lá na política do Rio de Janeiro. Portanto, e é muito mais ligada a Eduardo Cunha, até a deputados. Você viu que o Quaquá, que é vice-presidente do PT, que é lá do Rio de Janeiro, também contemporiza com a família Brazão, porque eles detêm muitos votos na Zona Oeste do Rio, na Baixada Fluminense, eles têm votos ali que eles trazem para essa gente. Então, a turma está pisando em ovos lá no Rio de Janeiro. E esses políticos do Rio de Janeiro são muito ligados ao Arthur Lira e ao Centrão. Então, não é só... Quer dizer, o Brazão, Chiquinho Brazão está sendo expulso do União Brasil, porque é uma mácula tremenda para o União Brasil ter o Chiquinho Brazão. Mas, por baixo dos panos, eles continuam muito poderosos, especialmente na aproximação deles com Arthur Lira. Couto, e essa posição do Quaquá, né? Deve estar gerando um constrangimento enorme dentro do PT, porque ele também veio a público para tentar, digamos assim, passar um leve pano pro Brazão. O Quaquá cria constrangimento para o PT já há bastante tempo, né? Ele quer ficar bem com a esquerda, com a direita, amigo de todo mundo e tal, e não tem a menor posição de clareza política. O PT já deveria ter punido esse deputado, esse vice-presidente do partido, quando ele teve aquela briga ridícula no plenário, né? Meteu a mão num outro parlamentar, xingou. Quer dizer, como é que o PT mantém esse deputado já há tanto tempo, né? E ele continua fazendo o que ele quer, inclusive agora, né? Ele foi o único parlamentar no fim de semana que saiu em defesa do Chiquinho, sabe? Isso que não dá para saber se é culpado ou não. Porra, 490 páginas do relatório da Polícia Federal, manda ele ler isso aí para saber se é ou não.